Olá, bom dia! Terça-feira, 6 de maio de 2025. 9h36, ao vivo, direto de São Paulo. A gente começa agora o Boletim de Notícias com os principais destaques desta manhã. Há um dia do conclave em Roma, os cardeais realizaram hoje a última congregação geral, reuniões em que se discutiram as principais questões enfrentadas pela Igreja e que vão ajudar nas decisões que serão tomadas na eleição do novo Papa. E amanhã, 133 prelados darão início à cerimônia que vai eleger o sucessor de número 267 de São Pedro. Rodrigo Luiz tem as informações para a gente sobre a última congregação geral que foi realizada na manhã de hoje no Vaticano e também sobre o conclave. Bom dia, Rodrigo. Olá, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Boletim de Notícias da Canção Nova. A gente chega aqui direto do Vaticano trazendo as atualizações. Hoje aconteceu a 12ª Congregação Geral dos Cardeais, é a última reunião. A partir de agora eles já podem ingressar na Casa Santa Marta, onde ficarão esses dias durante o conclave. Ali toda uma preparação foi feita para manter o sigilo, as janelas fechadas, sem comunicação com o externo. No quarto somente uma cama, um criado mudo, um pequeno armário e sem acesso a celular, sem acesso à comunicação. É assim que os cardeais vão ficar lá na Casa Santa Marta. Os cardeais brasileiros devem ir para lá hoje após o jantar, no final da noite, para Casa Santa Marta. Bom, lembrando que ontem os oficiais e funcionários que vão trabalhar esses dias no conclave fizeram o juramento. Eles fazem o juramento mantendo aí segredo absoluto sob pena de excomunhão. É algo muito sério, né? E esses dias, então, nós estamos aqui na Praça São Pedro, acompanhando tudo isso, levando até você todas essas informações. E para falar um pouco mais desse momento que a igreja vive, eu converso agora com o padre Matheus Keshes, é da Diocese de Piracicaba e atualmente estuda aqui em Roma. Olá, padre, sua bênção. Que bom falar com o senhor novamente na programação da Canção Nova. Tudo bom, Rodrigo? Deus abençoe a todos que nos acompanham pelos canais e mídias da Canção Nova. Padre, nós trouxemos essas informações aí sobre esse sigilo, sobre toda essa organização. Gostaria que o senhor comentasse um pouco desses dias agora, desses próximos passos que os cardeais vão fazer. Entrando na Casa Santa Marta, quais os próximos passos? Tem a missa, o juramento? Conta um pouquinho para quem está em casa. Sim, então a partir do momento que os cardeais eles vão para Santa Marta, já começa, como você disse, esse momento de sigilo, na qual eles se fecham para o mundo exterior para viver aquele clima do conclave. Amanhã, na parte da manhã aqui na Itália, a gente tem a missa que se pede a Pro Elegendo Romano Pontifice, na parte da manhã, e logo depois os cardeais já se preparam para a procissão até a Capela Sistina e começar de fato o conclave. Então, esses são os próximos passos. E quando você comentava sobre as congregações que encerraram hoje, me recordo que esse é um momento muito importante para os cardeais, porque foi uma oportunidade ao longo desses dias que eles puderam se conhecer. Nesses últimos anos, não havia muito costume dos cardeais virem a Roma para alguns momentos. O Papa Francisco ele mudou algumas regras, por exemplo, do sínodo da igreja. Então, a presença dos cardeais era um pouco diluída. Então, esse foi realmente um primeiro encontro de todo o colégio, não só o colégio eleitor, mas de todo o colégio cardinalício nesse momento da igreja. Então, foi muito importante, não só pelas intervenções que alguns cardeais fizeram nesses dias nas conferências, mas sobretudo para que eles pudessem se conhecer e conhecer esse rosto da igreja que o Papa Francisco, com a nomeação de tantos cardeais de diversas localidades, proporcionou para o colégio. E são 133 cardeais vindos de 71 países. E esse é o momento, né, padre, que eles têm para se conhecer, para ouvir, trazer o testemunho, a realidade de cada um. Sim, o cardeal português Dom Américo é um dos mais novos, são 3 os mais novos que o Papa Francisco nomeou. E com a sua juventude, acredito que ele também tenha a sua experiência, a sua colaboração a fazer, como também do Brasil, nós temos já um cardeal mais experiente, Dom Odilo, que participa do seu 2º conclave, Dom Orani é o 1º conclave, Dom Paulo, Dom Jaime,
Dom Avis, Dom Leonardo, Dom Sérgio, são de fato cardeais mais novos, criados pelo Papa Francisco, mas que trazem também essa bagagem daquilo que eles viveram da Igreja no Brasil, conhecendo aquilo que a Igreja do Brasil tem para colaborar com a Igreja Universal. E quando a gente olha o pontificado do Papa Francisco, eu creio que para nós havia muitas características semelhantes para a Igreja latino-americana de modo geral. Algumas falas, algumas posturas, algumas atitudes que ele teve em relação à Igreja Universal para nós da América Latina já eram conhecidas, já eram praticadas. E agora realmente é esse momento que os cardeais ouvem a Igreja no seu todo para dar os próximos passos. Muito obrigado, Padre Mateus. A gente segue levando até a sua casa todas as informações daqui direto do coração da igreja. Hoje também um grupo de brasileiros deve se reunir para um momento de oração. Vai ter uma hora santa no Centro de São Lourenço, que é o centro de referência dos jovens aqui em Roma. A gente volta aí para os estúdios. Obrigada, Rodrigo. E a gente continua falando sobre o conclave por aqui. Milhares de jornalistas estão no Vaticano para acompanhar a partir de amanhã esta cerimônia de eleição do novo Papa. À véspera deste momento, cardeais que chegaram para a última congregação geral foram cercados pela imprensa. Ninguém escapa das perguntas. Repórteres de diferentes países tentam arrancar alguma declaração antes que os cardeais ingressem para o conclave. A partir de amanhã, eles ficarão em isolamento total, sem conexão com o mundo externo. A essas alturas, o silêncio é a melhor resposta. Come vi state preparando al conclave? How's everything going? Qual è lo spirito? O trabalho da imprensa é perguntar. A missão dos cardeais é manter a serenidade e ouvir o Espírito Santo para definir o futuro da igreja. O cardeal nigeriano, Peter Opaleke, pediu orações. Prayer. Reze uma oração é o que nós precisamos. Os 133 cardeais eleitores e todos os que vão participar do conclave precisam de oração. A igreja precisa rezar. Ontem, na Capela Paulina, cozinheiros, faxineiros, cerimoniários, confessores, médicos, profissionais de manutenção e outros colaboradores que vão auxiliar os cardeais durante o conclave prestaram juramento. De acordo com a Constituição Apostólica, a quebra do sigilo gera excomunhão. Prometo e juro observar o segredo absoluto com quem quer que seja que não faça parte do colégio de cardeais eleitores, e isso perpetuamente, a menos que receba uma faculdade especial dada expressamente pelo novo pontífice eleito e por seus sucessores em relação a tudo que diz respeito direta ou indiretamente à votação e aos escrutínios para a eleição do sumo pontífice. Diz o texto do juramento. Todos pronunciaram estas palavras diante do camerlengo Kevin Farrell. Bom, e diversas são as iniciativas de oração realizadas pelo mundo na intenção do conclave. Gabriel Fontana conta para nós sobre um momento especial promovido em Roma por brasileiros. Bom dia, Elane. Bom dia a você que assiste a TV Canção Nova. A expectativa pela eleição do novo Papa é grande e, diante da importância deste momento, fiéis do mundo todo têm promovido iniciativas de oração. Uma delas acontece justamente em Roma, mas promovida por brasileiros. Daqui a pouco, às 10 horas, no horário de Brasília, o reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar Raposo, reunirá peregrinos do Brasil que estão na Itália para rezar pela escolha do novo pontífice. O momento de oração vai acontecer na igreja de São Lorenzo em Pístibus, localizada na via Padre Pancrazio Pfeffer, na capital italiana. O conclave tem início amanhã e a igreja segue em oração pelos cardeais que elegerão um novo pastor. Para acompanhar a cobertura completa deste momento histórico, fique ligado no nosso site, noticias.cançãonova.com, e no nosso perfil no Instagram, @cnnoticias. Da redação Gabriel Fontana para o Boletim de Notícias. Agora a gente segue para os assuntos aqui do Brasil. O governo Lula recua e retira o pedido de urgência do projeto que isenta o imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A proposta agora será analisada por uma comissão especial. Vamos a Brasília saber mais detalhes com Liana Nunes. Bom dia, Elane, e a todos. É isso, viu? O governo federal retirou o pedido de urgência da proposta para permitir aí a criação de uma comissão especial que vai analisar o texto
com mais profundidade. Com isso, o projeto, que é a prioridade da equipe econômica do ministro Fernando Haddad, não tem mais prazo fixo para votação no plenário. A comissão será presidida por Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, e terá a relatoria do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas. O mesmo projeto prevê aí a criação de um novo imposto para quem ganha mais de R$50 mil por mês. É uma forma de equilibrar as contas públicas e compensar a perda de arrecadação com a isenção. E agora sobre o caso dos descontos indevidos de beneficiários do INSS, o presidente Lula determinou prioridade total para o ressarcimento das vítimas da fraude no Instituto. A Advocacia Geral da União já atua para bloquear bens dos envolvidos no esquema, mas ainda não há um cronograma oficial de pagamento. O governo que estuda usar verbas do PAC, também de emendas parlamentares e até crédito suplementar, desde que os valores fiquem dentro das regras do arcabouço fiscal. Elane, volto com você. Obrigada, Liana. E a capital paulista está promovendo a 14ª edição da Semana de Estudo e Leitura. O objetivo do evento é promover o acesso e incentivar o hábito da leitura, principalmente entre crianças e adolescentes em idade escolar. Professores e alunos da Rede Municipal de Ensino de São Paulo reunidos para celebrar a leitura. Eu leio muito em casa, fico lendo para os meus irmãos também. Eu gosto porque eu fico inventando minhas próprias histórias em casa, eu fico escrevendo roteiros, um monte de coisa. A abertura da Semana de Estudo e Leitura aconteceu na região central de São Paulo. O local escolhido foi o histórico Teatro Municipal. Para muitas crianças e adolescentes, esta foi uma oportunidade única de entrar pela primeira vez num local tão importante para a cultura brasileira. O que mais me chamou a atenção foi um espaço cultural tão nobre como esse ser tão acessível. E a gente acaba percebendo que a população em geral não tem muito acesso à cultura. Visitar o nosso Teatro Municipal, que é um prédio histórico, e fazer uma imersão, né, como essa, isso também é uma leitura. É a leitura de um espaço, é a leitura de um local histórico, que também, por óbvio, vai ser inesquecível para essas crianças que têm essa oportunidade hoje. O evento de abertura contou com muita música, apresentações culturais, leitura de poemas e uma apresentação de balé baseada no espetáculo Fantasma da Ópera. A iniciativa é realizada por meio de uma parceria entre secretarias municipais da Prefeitura de São Paulo e instituições do setor. A programação completa está no site estudoeleitura.com.br. Isabela já participou de outras edições do evento e tem dicas para quem quer começar a ler. E testando vários tipos de livros que você se interesse. Uma hora você vai acabar engatando e criando o hábito da leitura. É isso. E a seguir, os passos da cerimônia do conclave. Não saia daí, a gente volta já já. O Boletim de Notícias está de volta agora, chamando Danúbia Gleiser, direto de Roma, mais uma vez, que também está lá na expectativa do conclave e traz mais informações sobre essa cerimônia para nós. Bom dia, Danúbia. Bom dia! Estamos nas vésperas do início do conclave. Como divulgado pela Santa Sé, a partir de amanhã, os cardeais estarão reunidos para eleger um novo Papa. E nossos olhos se voltarão ali para a Capela Sistina para ver, quando sairá a fumaça branca que indicará a presença que teremos um novo Papa. E sobre este assunto é que eu converso agora com o padre Alexandre Nunes, doutorando em Teologia Litúrgica. Bem-vindo, padre. Padre, e a expectativa é grande pela escolha do sucessor de Pedro, não é mesmo? Com certeza. A partir do momento que colocaram a chaminé no teto da Capela Sistina, todos nós estamos aqui ansiosos, imagino que também no Brasil, para a chegada da novidade desse Papa
que daqui a alguns dias será público, né? O nome. Estamos todos aqui ansiosos para esse grande momento. Padre, e como é estruturada a reunião dos cardeais para a votação? Os cardeais começam com uma procissão, onde cantam o Veni Creator Spiritus, invocando o Espírito Santo, para depois cada um fazer um juramento, colocando suas mãos sobre o Evangelho, guardando o segredo de tudo que será feito lá dentro. Logo depois terão um retiro espiritual, né? Uma pregação. Foi nomeado um monge beneditino que virá, participará do início desse conclave, preparando o espírito de cada um em oração para poder fazer as primeiras votações. Então, no primeiro dia, fazem uma votação. Então, aí será a fumaça negra que geralmente sai, né? Dificilmente sai na primeira votação o Papa. E logo depois, os outros escrutínios, 2 pela manhã e 2 pela tarde, cada dia. Após a eleição, o Papa que será eleito vai para a chamada Capela das Lágrimas. Explique sobre este momento. Então, olhando para o juízo final de Michelangelo, como ápice da Capela Sistina, à esquerda está uma porta, que seria essa Sala das Lágrimas. Se chama assim porque os papas geralmente, quando entram aí, mais em privado, se emocionam, né, para tirar as vestes cardinalícias e colocar as vestes brancas próprias do Papa. Então, geralmente sai lágrimas, né, automaticamente, e aí ele se prepara para depois fazer uma oração na Capela Paulina, que sai ao lado, e logo depois subir para o balcão e sair aqui em público no Habemus Papa. E um momento importante da vida da igreja em que contribuímos com a nossa oração. Exatamente. Toda a igreja está convocada a participar desse conclave, nós através da nossa oração, né, o comum dos fiéis, e rezando por cada um desses cardeais para que diante de Deus coloquem o nome daquele candidato que eles veem mais oportuno para ser eleito o novo sumo pontífice. Padre, o senhor que mora aqui em Roma, está estudando, né, aqui em Roma, como é para o senhor estar vivendo esse momento tão importante da vida da igreja? Estamos realmente emocionados, que é uma graça infinita. É o meu segundo conclave aqui em Roma. Me lembro da emoção quando saiu a fumaça branca, eu estava aqui, calculei mais ou menos quando ia sair. Estamos todos atentos, agora todos temos internet, vamos estar aí com a chaminé, depois dos escrutínios da manhã e da tarde, para ver a cor e sair correndo desesperadamente para essa praça e esperar a grande novidade para todo mundo nesse novo capítulo para a igreja. Muito obrigada, Padre, pela sua participação. De nada, envio a minha bênção, minha saudação a todo o Brasil e a Canção Nova, a minha gratidão. Obrigada, Padre. É isso, gente. Eu volto em breve com mais informações. É a Canção Nova no coração da igreja. É com você no estúdio. Obrigada, Danúbia. Agora o assunto é economia. Pela terceira vez no ano, a Petrobras reduz o preço do diesel para distribuidoras. Bom dia, Elane, e a todos. A Petrobras anunciou que a partir desta terça-feira, o preço do diesel A vendido para as distribuidoras será reduzido em 16 centavos por litro, passando a custar R$ 3,27. Como o diesel B, que é comercializado nos postos, tem uma mistura de 86% de diesel A e 14% de biodiesel, essa redução fará com que parte da Petrobras no preço final ao consumidor diminua 14 centavos, chegando a R$ 2,81 por litro. Desde dezembro de 2022, a estatal já reduziu o preço do diesel em R$ 1,22 por litro, o que representa uma queda de 27,2%. De São Paulo, Luciana Santos, para o Boletim de Notícias. E hoje a umidade do ar segue abaixo dos 30% no noroeste paulista, centro de Minas, em boa parte do centro-oeste, além do Distrito Federal. Confira a previsão do tempo em sua região. Nesta terça-feira, chove na região de Missões e no sul gaúcho, com pancadas de moderadas a fortes. O sol predomina nas demais áreas do sul e as temperaturas aumentam nos 3 estados.
No sudeste, tempo segue firme e seco na maior parte da região. Chove pouco no leste e norte do Espírito Santo e no nordeste de Minas Gerais. As temperaturas sobem um pouco em São Paulo. Na região centro-oeste chove pouco, com pancadas de chuva no oeste de Mato Grosso do Sul e norte de Mato Grosso. Nas demais áreas, ar seco e calor. Na região norte, a chuva ganha força no Amazonas, Pará, Roraima, Amapá e no Tocantins, onde podem ocorrer pancadas de moderada a forte intensidade. Tem alerta de temporal para o norte amazonense e oeste de Roraima. E no Nordeste, os temporais continuam na Bahia e em Sergipe, com aumento de chuva em Aracaju. Podem ocorrer fortes pancadas de chuva no norte do Maranhão. No interior nordestino, tempo seco. Vamos agora ver o que é manchete no cenário internacional. Na manhã de hoje, fortes explosões e incêndios foram vistos em Port Sudan, capital do Sudão. A cidade já sofre com milhares de deslocados em busca de refúgio devido a conflitos entre os paramilitares das Forças de Apoio Rápido e o Exército. O conflito que criou a pior crise humanitária do país. Os ataques que começaram no domingo são uma forte escalada nos combates e agravam a crise, já que acontecem na capital, onde atuam as agências de ajuda humanitária e quartéis generais dos ministérios aliados ao governo do país. Segundo a empresa de eletricidade do país africano, a subestação de energia elétrica da capital foi atingida, causando queda total no fornecimento. A guerra é fruto da disputa pela transição do governo civil, que deslocou mais de 12 milhões de pessoas. Segundo a ONU, metade da população sofre em situação aguda de fome. Todos os meses, a Rede Mundial de Oração do Papa publicava um vídeo com as intenções de Francisco. Para maio deste ano, o Papa havia pedido oração pelas condições de trabalho. Nós vamos acompanhar agora o vídeo publicado neste mês que apresenta as palavras dos últimos 3 papas sobre o assunto. Durante una audiencia general del año 2022, el Papa Francisco dijo: los evangelistas Mateo y Marcos definen a José como carpintero. Jesús practicó el oficio de su padre, un oficio bastante duro. Desde el punto de vista económico no aseguraba grandes ganancias. Este dato biográfico de José y de Jesús lo hacía pensar en todos los trabajadores del mundo. El trabajo, añadió el Papa Francisco, confiere una unción de dignidad. Lo que da dignidad no es llevar el pan a casa, lo que da dignidad es ganar el pan. Pope Benedict XVI, addressing all workers on the Feast of St. Joseph in 2006, also stressed that work is of fundamental importance to the fulfillment of the human being and to the development of society. Thus, it must always be organized and carried out with full respect for human dignity, and must always serve the common good. At the same time, Pope Benedict remarked, it is indispensable that people do not allow themselves to be enslaved by work or idolize it, claiming to find in it the ultimate and definitive meaning of life. Et Saint Jean-Paul II dit pour la célébration du Jubilé des travailleurs en l'an 2000 que l'année jubilaire invite à une redécouverte du sens et de la valeur du travail. En outre, elle invite à affronter les déséquilibres économiques et sociaux existants dans le monde du travail en rétablissant la juste hiérarchie des valeurs, en mettant à la première place la dignité de l'homme et de la femme, leur liberté, leur responsabilité et leur participation. Jean-Paul II exhorta ensuite à assainir les situations d'injustice et à ne pas oublier ceux qui souffrent du chômage, d'un salaire insuffisant, du manque de moyens matériels. Preghiamo perché attraverso il lavoro ogni persona si realizzi. Le famiglie si mantengano con dignità e la società possa divenire più umana. E assim a gente encerra o Boletim de Notícias de hoje. Amanhã, logo depois do Sorrindo para a Vida, a gente está de volta. Reveja essa edição no YouTube Jornalismo Canção Nova. Ótima terça-feira para você, fique com Deus e até a próxima.